Olá, meus irmãos, uma boa noite, a doce e graciosa paz de Jesus. Encerrando a nossa semana, refletindo sobre a sabedoria no livro de Provérbios, em alguns trechos desse livro, especialmente o versículo 1, 7 e os versículos do capítulo 3, que vão do 5 ao 9, ao 10, melhor dizendo. E hoje vamos encerrar com os versos 9 e 10, depois de termos visto lá no capítulo 1, versículo 7, que a sabedoria significa ter para com o Senhor o desejo de andar de maneira correta e de maneira que agrade a Ele, como amigos do saber, mostrando que os provérbios devem reger e dominar a nossa vida e como pessoas devemos pensar primeiramente no temer a Deus, que é honrá-lo e ter a sabedoria de servi-lo. Depois vimos que devemos confiar nele e temos resultados de promessa, reconhecendo, tendo a consciência de que ele é Deus. Ontem vimos nos versículos 7 e 8 a respeito de que devemos, então, assim, não sermos sábios aos nossos próprios olhos, mas novamente temer a ele para termos saúde espiritual, saúde na alma, saúde psíquica, saúde mental, e termos tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista da alma a firmeza no Senhor. Hoje, encerrando os versos 9 e 10, nos dizem assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Muito interessante que a conclusão seja justamente sobre isto, sobre o honrar ao Senhor com os bens, com as posses, com a propriedade. Nós vimos ontem que os versos 7 e 8 são a entrega total de uma renovação de vigor que nos é feita quando confiamos no Senhor e reconhecemos que Ele é Deus. Hoje nós estamos vendo aqui que devemos honrar o Senhor com as nossas primícias, e aqui está então a entrega daquilo que certamente, do ponto de vista físico, material, o Senhor nos fará multiplicar. É interessante a gente pensar e ver que a nossa tendência é sempre nos agarrarmos às coisas. Nós somos muito apegados a coisas, a bens, aquilo que podemos tanger, pegar, apalpar. E justamente pensando nisso, o sábio diz, olha, honra o Senhor com os teus bens. E diz mais, não só honrá-lo com os bens, mas com as primícias de toda a renda. Ou seja, assim como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós também, por sermos sábios, devemos honrar o Senhor também com o que for primeiro da nossa renda. E aqui inclui certamente nossa contribuição, especialmente nossos dízimos e ofertas. Como disse ainda há pouco no início, somos tendentes a nos agarrarmos a coisas, especialmente aquilo que é propriedade, aquilo que diz respeito a ganho, ao que é bem de riqueza material. E aqui a lição então é esta. É interessante observar que os israelitas, o povo de Deus no passado, ofereciam ao Senhor as primícias, ou seja, o que vinha primeiro, o que eles ganhavam, o que era da colheita, primeiro era separado para Deus. E a palavra que aparece aqui para Senhor é a palavra Yahvé, aquele que é o nome verdadeiro de Deus, aquele que existe por ser ele o próprio Deus. E ele é o Yahvé Jireh, que é o Deus da provisão. Então há uma relação muito grande entre esse Deus que é aquele que nos provê de sustento, de inteligência, de capacidade, de recursos, para que possamos devolver a Ele a parte que lhe cabe, com as primícias, primeiro para Ele, para o seu reino e para o louvor da sua glória. Isso diz respeito a dízimos e a ofertas. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em seu sermão lá de Atos, registrado em Atos, no capítulo 17, no Areópago, diante de muitas divindades, ele diz que o Deus que nele nos movemos, existimos e tudo mais, Atos 10, 28, é o Deus a quem nós devemos servir. E aquilo que aparece ali é para mostrar que nós devemos olhar para Deus como aquele que nos faz ter o que temos, porque
A nossa existência vem dele, o nosso sustento vem dele, a nossa inteligência vem dele, a nossa capacidade laboral de produzir vem dele. Então, devemos devolver a parte que lhe cabe. A palavra que aparece aqui para bens, no versículo de número 9, é a palavra que diz respeito à capacidade de gerar, ou é a mesma palavra que traz sentidos o gen, aquilo que é princípio, aquilo que traz vida, aquilo que faz parte da genética. Então, nossa existência deve estar caracterizada em nossa vida também, para que possamos gerar bens para a glória de Deus, para serviço do seu reino, para sustento da sua obra. E a bênção é que receberemos aí saúde e vigor físico, diz o texto, então, no versículo de número 9, que os celeiros serão cheios e transbordarão os lagares de vinho. A ideia é que nós teremos bênçãos aumentadas e teremos alegria de viver com aquilo que Deus nos dá. A palavra que aparece aí para honrar é a palavra para dignificar, é a palavra para colocar Deus como aquele que merece toda a honra. E nossos dons e talentos são para o seu serviço, bem como também aquilo que Ele nos deu como propriedade. Nossos recursos é para honrar ao Senhor, não é para usarmos Ele naquilo que não agrada, não somente para aquilo que é nosso prazer, nosso contentamento. Podemos assim usar, mas primeiro a primícia é para o Senhor. Primícia significa parte selecionada, parte separada, parte dedicada primeiramente a Deus. Ainda que o restante daquilo que provém do Senhor para o meu sustento, eu posso usar para o meu benefício, para o meu bem-estar, para o meu contentamento, para o meu prazer, primeiro é para o Senhor. E o versículo 10 nos diz aí algumas coisas. Como resultado disso, primeiro se encherão fartamente os teus celeiros. Encher significa que serão completos, ou seja, traz a ideia de completude. Mas é interessante que a palavra para encher é a palavra usada também para consagrar. Tudo aquilo que Deus nos dá nos enche a despensa, nos enche de sustento, de provisão. Parte disto, primeiro, é para consagrar ao Senhor. Segundo, diz o texto aí que, versículo 10, que eles serão cheios fartamente. Fartar aqui significa estar cheio, estar satisfeito, saciar-se, ou seja, contentar-se com o que Deus tem nos dado. E não ficarmos presos, como disse no início, somos muito tendentes a nos agarrarmos a coisas e não permitirmos que as coisas nos prendam a elas, mas sermos daquelas coisas que o Senhor nos deu, o seu Senhor, e então nos satisfazermos com elas, nos saciarmos com elas, mas não sermos dominados por elas. E terceiro, diz o texto aí no versículo 10, que se transbordará de vinho os lagares. Transbordar aqui significa espalhar. E é interessante que a palavra que aparece aqui também era usada no original para sair do útero, para aquilo que é gestado. Ou seja, nós, quando recebemos provisão de Deus, Ele nos tem sustentado, damos a Ele aquilo que lhe é devido, a primeira parte. Nós vamos gestar em nós vida e vamos gerar vida, mas não vamos guardar isso para nós. Nós vamos transbordar, vai sair do útero, como sai uma cria, e vai abençoar a outras pessoas. Então, queridos, algumas lições para nós aqui nesta noite. Primeiro, conhecer, não é, que Deus é quem nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Não é? Ele nos dá saúde, nos dá capacidade de produzir, nos dá trabalho, e nós devemos honrar a Ele em nossos caminhos financeiros, também com as primícias e aquilo que lhe cabe, em nosso caso, dízimos e ofertas. Segundo, quando nós damos a primeira parte a Deus, nós estamos demonstrando inteira gratidão a Ele, estamos reconhecendo que Ele é quem tem nos dado, estamos agradecendo e estamos adorando, ofertando a Ele com dízimos e ofertas. Terceiro, quando nós damos primeiro a Deus, nós estamos também demonstrando a nossa total dependência
nele. Estamos dizendo, Senhor, eu estou devolvendo a parte que te cabe, porque o Senhor tem me sustentado, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Por último, quando nós ofertamos a Deus a primícia de nossa renda, nós estamos simplesmente fazendo um investimento de novas bênçãos para a nossa vida, porque os celeiros se transbordarão. Portanto, meu irmão, minha irmã, aqui está um chamado claro e pleno que devemos honrar ao Senhor com nossos bens e experimentar os benefícios dessa atitude para nossas vidas. Devemos honrar, que significa exaltar, glorificar ao Senhor, conferindo-lhe dignidade, também entregando a Ele as primícias daquilo que Ele nos dá. Assim estaremos glorificando ao Senhor quando separamos primeiro a parte que Ele cabe, quando entregamos primeiro aquilo que é dEle, daquilo que recebemos dEle próprio, saúde, capacidade para elaborar e recursos provenientes da sua providência. E assim seremos sustentados com alegria, teremos nossos celeiros cheios e a nossa alma farta, por podermos contribuir com aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Portanto, entendamos isto, que a maior riqueza para o cristão, para o crente, é poder servir a Deus também com seus recursos, com aquilo que separamos para Ele da parte que lhe cabe, que é o mínimo para externar nossa gratidão, nossa dependência e sermos verdadeiramente felizes e alegres. Que Deus nos dê essa sabedoria, esse entendimento, para que não dissipemos aquilo que Ele tem nos dado de recursos com coisas que não honram nem glorificam o Seu nome. Que Ele nos ajude a assim entendermos e assim sermos sábios. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra, ela tem nos instruído sobre todos os aspectos e áreas da nossa vida, inclusive nessa área tão difícil de lidar, que é administrar os bens, que é a posse daquilo que temos como riqueza, como propriedade, coisas materiais. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a consciência de que tudo vem do Senhor e administrarmos o nosso coração e a nossa mente de tal maneira que possamos dar a parte que cabe ao Senhor, ao Seu reino, com os nossos dízimos e ofertas. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos assim, para sermos sábios. E certamente seremos mais e mais abençoados, seremos abundantemente fartos daquilo que o Senhor tem nos dado e viveremos alegremente aquilo que o Senhor tem nos proporcionado para viver, com o que o Senhor tem nos proporcionado para viver. Abençoa o Teu povo e a Tua igreja, para que assim tenha esse coração generoso e com sabedoria contribuam primeiro para o Senhor, depois para o seu próprio bem-estar e prazer. Assim oramos e pedimos a Ti que perdoe os nossos pecados e nos ajude a vivermos também com nossos bens para o Teu serviço e a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos guarde mente e coração em Cristo Jesus, irmãos. Então, uma boa noite a todos, um fraterno abraço, como sempre digo, virtual pode, e até domingo com as nossas transmissões no culto matinal e no culto vespertino, 10h30 da manhã e 18h30, tá bom? Até lá, Deus abençoe a cada um.